No contexto da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, nós vamos ter como uma das inovações dessa implementação do sistema fabril a divisão do trabalho. Agora, cada funcionário vai ser responsável por uma parte do processo de produção. É aquela ideia da linha da montagem, em que cada um se torna especialista de sua atividade. Isso, por um lado, é bom pela questão da produtividade. Para os donos da fábrica, a ideia principal é, uma vez que o trabalhador vai fazer só uma função do processo produtivo, ele vai se especializar naquela função e cada vez vai conseguir executar a função com mais velocidade, aumentando assim a produtividade da empresa. Além disso, tem o outro lado. O trabalhador acaba não dominando o processo de produção, não tendo o know-how de como se desenvolve o produto que ele mesmo produz, e com isso ele acaba ficando preso à indústria, uma vez que ele não tem nenhum domínio de um ofício, ele não controla totalmente um processo de produção, ele sabe uma função, ou seja, se ele é tirado daquela fábrica, se ele sai daquela fábrica, ele não vai ter capacidade, por exemplo, de desenvolver seu próprio negócio ligado àquele ofício, porque ele não tem o know-how, ele não tem o domínio daquele ofício. Ou seja, era uma forma não só de aumentar a produtividade, os lucros, mas também de controlar melhor o trabalhador, ter o trabalhador sempre preso às indústrias. Vamos ver como isso pode aparecer numa questão para a gente. Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas. Trabalhando dessa maneira, 10 pessoas conseguiam produzir, entre elas, mais de 48 mil alfinetes por dia. Assim, pode-se considerar que cada um produzia 4.800 alfinetes diariamente. Se, porém, estivessem trabalhando independentemente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para esse ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia e talvez nem mesmo um. Sobre a divisão do trabalho, instituída a partir da Revolução Industrial e seus desdobramentos, é correto afirmar que o toyotismo é uma forma de gerenciamento de estoque das indústrias que proporcionou melhores meios de lidar com o meio ambiente e o controle de matérias-primas. O toyotismo, de fato, tem um controle maior sobre o estoque, tem aquela ideia da produção just in time, mas não é o contexto da primeira Revolução Industrial. Aqui a gente tem um modelo mais associado ao Fordismo, aquela ideia da linha de montagem. B. O Fordismo é uma forma de gerenciamento científico que serviu para os trabalhadores exercitarem suas melhores habilidades em atividades específicas. Na verdade, não eram suas melhores habilidades, era aquela ideia de se repetir exaustivamente uma função. Eram funções repetidas e não especializadas. Você tinha que ser rápido numa função simples. O filme do Charlie Chaplin, o Tempos Modernos, mostra muito essa ideia de como o trabalhador tinha um trabalho repetitivo a partir dessas linhas de montagem. Não é essa, portanto. C. A redução da exigência do desenvolvimento das habilidades do trabalhador teve impacto sobre o processo produtivo e restringiu o conhecimento integral do trabalhador sobre o seu ofício. É isso, galera. Quando a gente fala dessas habilidades do trabalhador, elas vão ser reduzidas, porque ele não vai desenvolver um trabalho de grande dificuldade, de grande complexidade. Pelo contrário, ele vai atuar tendo uma tarefa simples, em que ele vai repetir muito ao ponto de repetir aquilo de forma bastante rápida. São tarefas simples que vão desqualificar o trabalhador, digamos assim, e além disso ele não vai ter o domínio de todas as fases da produção, facilitando aí o controle social. Portanto, a C está certa, não? A C é o gabarito, muito provavelmente. D. A especialização do trabalhador obrigou que somente homens bem treinados e com instrução sólida fossem absorvidos pelas vagas de trabalho geradas com o processo de industrialização. Não, errado. A especialização do trabalhador não obrigou somente homens e bem treinados. Pelo contrário, você tinha pouco treinamento e muito trabalho infantil e de mulheres. Portanto, o gabarito é de fato a letra C. O processo de independência da América Espanhola no século XIX está diretamente vinculado às invasões napoleônicas.
Napoleão vai ser responsável por depor Fernando VII, então rei da Espanha, da coroa espanhola. Nesse